Olá, pessoal, tudo bom? Tamires falando aqui, prazer revê-los, prazer vê-los. Sou palestrante da Conceito Zen, sou formada em Educação Física pela Unicamp, Filosofia pela Universidade de São Paulo, e estou aqui hoje para a gente conversar sobre uma temática que todo ano a gente escuta na CIPAT, mas que é super importante porque tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa segurança do dia a dia, né, da nossa vida, para que a gente consiga ter uma vida mais saudável, que é a temática de sexualidade. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Na verdade, não é nenhuma novidade, né? A gente pensar, mais uma palestra sobre sexualidade. A ideia, na verdade, todo ano a gente acaba tendo, a gente vê doenças, a gente vê AIDS, a gente vê HIV, mas o que é de fato a sexualidade, né? Essa que é uma questão importante para a gente colocar aqui, né? Todo ano a gente entende que a gente tem que se cuidar, a gente entende que isso pode trazer prejuízos para a nossa saúde, mas eu acho que vale um pensamento aqui para a gente entender o que de fato é a sexualidade, né? A sexualidade em si, o termo sexualidade, ele é um termo recente, ele vai surgir no final do século XIX, durante o século XX, que tem a ver com um estudo sobre o sexo. O sexo em si sempre existiu, a sexualidade não. Sexualidade é, na verdade, o estudo sobre o sexo. Por que isso é importante? Porque o sexo em si, ele não é uma coisa isolada. A gente chega no século XIX, né, no século XX, buscando saberes justificantes para as nossas ações. Isso também acontece com o sexo, né? A gente precisa justificar, precisa entender cientificamente, culturalmente, a nossa relação com o sexo, e aí a gente começa a entender um pouco mais a sexualidade. Não necessariamente coisas que são comuns para uma cultura, né? Relações sexuais que são comuns para uma cultura são comuns para outro tipo de cultura. O beijo, por exemplo, tem culturas que acham super nojento o beijo. Para a gente ter ideia, quando a gente beija uma outra pessoa, a gente pode trocar até meio copo de saliva com o outro. Não ficou nada agradável essa imagem agora, né? E para a gente é uma coisa normal. Para outras culturas, isso passa a ser um pouco estranho. Então, a sexualidade ela aparece nesse sentido, né? Para a gente entender o que é nosso e como a gente constrói a nossa história da sexualidade, né? Quais são os nossos tabus? O que é permitido por lei? O que não é permitido por lei? Como eu devo me cuidar, né? Qual é a questão da minha saúde em relação aos meus órgãos genitais, ao órgão genital de todo mundo aqui? E o que você considera que pode ser, quais são os limites, né, numa relação sexual? Tudo isso vai sendo estudado pela sexualidade. Veja bem, eu coloco aqui a imagem de Adão e Eva para a gente pensar. É uma imagem de 1597. A gente já vê um certo pudor, por um exemplo, surgindo nessa imagem. Então, a gente vê os órgãos genitais cobertos por folhagens. Isso sempre aconteceu? Não. Para algumas sociedades, retratar o corpo humano sem nenhum tipo de pudor é comum. E até em algum momento, principalmente já no momento no 1700, por um exemplo, a gente já começa a ver também mais obras que são provocativas em relação à questão do pudor. Então, eu coloco essa imagem para a gente pensar como a gente reconhece o nosso corpo e quais são os tipos de pudores que a gente tem. Mas por que eu preciso saber reconhecer meu corpo? Por que eu preciso saber se eu tenho pudor ou não? Veja bem, a gente só vai reconhecer o que é anormal no nosso corpo quando a gente conhece o que é normal. Por isso que é importante a gente se tocar no sentido de reconhecimento do nosso corpo. Por isso que é importante a gente olhar o nosso corpo inteiro, por um exemplo, no espelho, para a gente saber o que é normal. Se surgir alguma coisa anormal, a gente sabe identificar. Por um exemplo, uma verruga inclusive nos seus órgãos genitais. Para você saber se surgiu de fato ou não uma verruga, você tem que saber como está o teu corpo. Se existe aquela verruga, se não existe aquela verruga. Então, o reconhecimento do corpo é muito importante, né? Acontece que a gente cria tabus em relação ao nosso reconhecimento do corpo, ao reconhecimento do corpo dos nossos filhos, e assim os nossos pais criaram tabus para o nosso reconhecimento do nosso corpo. Mas por que isso é importante? Para a gente saber quais são os limites do que a gente consegue tocar e qual o limite que a gente consegue chegar no outro fisicamente falando, e qual é o limite de toque, qual é o limite que a gente impõe para uma outra pessoa em relação a gente.
Pensando dessa maneira, eu vou compartilhar aqui um vídeo, vou passar esse vídeo, e aí a gente discute esta questão. Vamos lá. Eu gosto bastante de colocar esse vídeo e de discutir essa temática, porque é importante que a gente reconheça, né, o como uma pessoa pode tocar a gente. É importante, quando a gente está falando de sexualidade, né, romper com esse tabu de reconhecer, de toque, né, do seu auto-toque, para você entender qual é o limite do toque do outro sobre o teu corpo. E pensar, e para quem é pai e mãe, né, pensar em criar caminhos na educação, no sentido de ensinar para essa criança que ela tem que impor limites em relação a qualquer toque que ela venha a ter, né? Uma educação sobre o conhecimento do próprio corpo, para que ela não passe por nenhum tipo de abuso. A gente não pode ignorar isso, né? Grande parte dos abusos sexuais, e principalmente de estupro, que acontece, ele acontece com menor de idade, e grande parte desse que acontece com menor de idade acontece dentro das próprias casas. Por pai, por avô, por tio, por irmão, por quem quer que seja. Então, não é um fato que dá para a gente ignorar quando a gente está falando de sexualidade, quando a gente está falando de reconhecimento do próprio corpo, quando a gente está falando de limites de toque, né? E então a gente tem esse ponto. Um outro ponto é para a gente identificar anormalidades dentro do nosso corpo, né? A gente só reconhece, então, o que é anormal, o que está fora do estado de equilíbrio do nosso corpo a partir do momento que a gente sabe o que é o estado de equilíbrio do nosso corpo, né? A gente sabe se a gente tem uma cicatriz, ou se a gente tem uma verruga, ou se a gente tem algum tipo de deformação, ou de problema, ou o que for, a partir do momento que a gente reconhece, por exemplo, a vagina, a nossa vagina, a gente reconhece, por exemplo, no caso dos homens, o próprio pênis, e entende como que funciona e qual é a fisiologia e a anatomia, na verdade, de cada um desses órgãos, assim como, por exemplo, a mama, né? Grande parte do reconhecimento de câncer de mama acontece pelo autotoque, pelo autoexame, que é super importante e que a gente tem que fazer regularmente. E aí a gente vai entrar agora nas doenças. E para a gente falar das doenças, tem uma questão que eu acho super importante de colocar, que é, eu falo, por exemplo, que as mulheres, elas reconhecem câncer de mama normalmente pelo autoexame. A gente tem uma questão que tem relevância de colocar aqui, que é homens, crianças, né? Meninos e meninas, eles vão desde pequeno ao pediatra. Quando eles chegam na fase adulta, a mãe estimula, infelizmente ou felizmente, aí normalmente a única pessoa normalmente que acaba estimulando é a mãe, né? Então, papel materno, a figura materna estimula a criança, a menina, né, a sair do pediatra e começar a fazer consultas ginecológicas.
e isso vira um hábito. E anualmente a mulher vai ao ginecologista, faz um check-up, faz exames de rotina, faz Papa Nicolau, faz ultrassom, faz todos os exames que precisa, e aí inclusive faz exame de glicemia, faz exame de colesterol, acaba fazendo outros exames também. E o homem? Porque a saúde do homem não é importante nesse lugar, né? Então o homem ele acaba saindo, a criança, né, o adolescente, do pediatra, e ele não vai mais no médico. Aí se vai numa situação de emergência, de pronto atendimento, que ele quebrou o pé ou que aconteceu um acidente, ele precisa ir lá. O homem também tem saúde, o homem também tem um corpo biológico que ele precisa cuidar. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que colocar esse apontamento para homens e mulheres. Homens e mulheres precisam fazer check-ups anualmente para saber se está tudo em ordem. E a mesma coisa, se eu faço um check-up anualmente, se eu tenho alguma, ou começa-se algum estado anormal no meu organismo, eu vou fazer comparações sempre com exames anteriores, por isso que é importante. Uma pressão alta, por exemplo, ela não surge do nada, né? A pressão alta, ela começa vagarosamente e ela é razoavelmente silenciosa. Ela não vai te dar notícias, olha, estou com pressão alta. Como que você vai ser diagnosticado com pressão alta? A partir do momento que você vai aferindo tua pressão. E se você faz um acompanhamento e nesses exames o médico afere tua pressão anualmente, você tem um acompanhamento de cada uma dessas aferições em cada um desses anos. Então, gente, quando a gente fala de saúde, não tem uma questão, não é para ter uma questão de gênero envolvida, né? A saúde tem que estar relacionada aí tanto com homens quanto com mulheres. E aí, falando de saúde, a gente fala, como a temática aqui da palestra, sobre saúde, a saúde relacionada à sexualidade, né? Antigamente a gente tinha, antigamente não tão antigamente, né? Mas a gente tinha a terminologia DST. O que acontece? Doenças sexualmente transmissíveis, que é o que significa a sigla, ela traz um estigma. Você já pressupõe que há sintoma, né? Porque normalmente quando você tem uma doença, você tem sintomas, você tem reações. Aí, não necessariamente porque você está infectado, você fica doente. Não necessariamente porque você está infectado, você tem sintomas. Então, por isso que se mudou o termo DST para IST. IST passa a ser, então, infecções sexualmente transmissíveis. Então, essa é uma mudança que a gente tem. E junto com isso, eu coloco aqui que como você não, algumas vezes você não vai ter a presença de sintomas, não necessariamente se você vive num relacionamento, ou se você começou, de repente, um relacionamento, e uma pessoa não apresenta sintoma e, de repente, você pega algum tipo de infecção que essa pessoa passou para você, no início de um relacionamento, por um exemplo, não necessariamente, às vezes, aliás, essa pessoa pode acabar desconfiando de você, de algum tipo de traição, a depender do início do relacionamento, como vocês se arquitetaram aí para construir esse relacionamento. E isso é importante da gente saber, que não necessariamente porque você não apresenta sintoma que você não transmite. E não necessariamente porque uma pessoa que apresentou algum tipo de sintoma e ela está infectada, significa que ela acabou transando, né, com uma outra pessoa, porque às vezes você que não apresentou o sintoma dentro da tua infecção, né, não apresentou uma determinada doença. Então, isso é muito importante da gente ter claro que nem toda infecção vai te causar algum tipo de sintoma, para a gente saber que tanto homem quanto mulher pode transmitir STs. Tá bom? E aí eu coloco aqui agora 4 transmissões, 4 infecções que são bem conhecidas, né? HPV é o vírus do papiloma humano. O HPV, ele vai ser muito comum aparecer sintomas em mulheres e não em homens. Então, o que acontece, né? Às vezes, o homem acaba sendo até displicente, acha que não está com nada, e a mulher está com o vírus do papiloma humano, mas como você não tem um sintoma, conforme a gente falou lá atrás, você vai tendo relações sexuais completamente desprevenidas. O que é um erro brutal, e é um erro brutal principalmente para as mulheres. 70% das transmissões, 70% dos casos de câncer de útero, eles são causados pelo HPV. Então, o vírus do papiloma humano causa na mulher câncer de colo de útero. O vírus do papiloma humano, ele também causa nas mulheres algumas verrugas, que são verrugas indolores, mas elas estão lá
para sempre. Então, o fato do homem não apresentar, então, sintomas não quer dizer que ele não transmite HPV. HPV, a gente tem mais de 100, é um vírus, né? Então, a gente tem mais de 150 vírus catalogados e a gente tem vacina para HPV. Em que momento que eu tomo vacina? Eu tomo vacina antes de eu ter qualquer tipo de contaminação, para o meu sistema imunológico ficar forte. Se eu for contaminada por determinado vírus ou bactéria, eu consigo ter uma reação imediata a ele. Nessa circunstância, a vacina ela é gratuita pelo SUS, dos 9 aos 14 anos, se for uma menina, dos 11 aos 13, se for um menino. Por que ela é gratuita só para essa faixa etária? Porque é importante que, como ele é um vírus meio fácil de ser transmitido e ele é meio nublado, no sentido de que ele não apresenta sintomas para grande parte das pessoas, é muito importante que você nunca tenha estabelecido uma relação sexual, segundo o Ministério da Saúde, para você ter a vacina de maneira gratuita. Ah, não, mas eu já sou uma mulher, já sou adulta, quero me vacinar contra HPV. Posso? Pode. Você vai procurar uma clínica particular e você vai pagar em média R$400 por dose e serão 3 doses necessárias para você se vacinar. Só mulheres podem se vacinar? Não! O homem também pode e deve se vacinar, né? Porque a gente vê que um grande transmissor e um transmissor invisível é o homem, então se faz necessário que o homem também se vacine contra HPV. Uma outra doença que a gente tem razoavelmente comum é a gonorreia. Gonorreia é uma bactéria. Então, se é uma bactéria, você consegue tratar razoavelmente fácil com um antibiótico. Nessa circunstância, você faz sexo de maneira desprevenida e você tem, depois desse sexo de maneira desprevenida, os sintomas começam a aparecer depois de 2 a 10 dias da relação sexual. O que vai acontecer nessa circunstância? A pessoa, né, tanto o homem quanto a mulher, vai sentir bastante desconforto, vai sentir muita dor e, em alguns casos, começa até a ter uma secreção purulenta. Vocês já devem ter visto, em algum momento, essa secreção purulenta que é a gonorreia. Ela representa, né? É uma imagem que não é muito bonita de se ver. E pensar que gonorreia, embora ela seja transmitida sexualmente, ela tem cura, e uma cura rápida e uma cura prática, né? Tomou antibiótico, resolveu, tanto para o homem quanto para a mulher. E lembrar que você pode sentir esse desconforto e, às vezes, não necessariamente você vai ter a secreção purulenta, mas você tem muita dor e você tem muito desconforto. É importante ficar super atenta e atentos. A gente tem uma outra doença que é considerada uma das doenças mais antigas que a gente conhece, que é a sífilis. A sífilis também é uma bactéria. A sífilis, durante o período do Renascimento, ela começa a explodir. E aí se pressupõe que a razão da sífilis explodir é por conta das grandes navegações, né, indo para outros continentes e voltando para a Europa. Aí descobre-se que não, isso tem, na verdade, relação com as próprias relações sexuais ali entre as pessoas. Sífilis, então, é uma bactéria que você é contaminado durante a relação sexual sem os preservativos. O que vai acontecer na sífilis? Depois de alguns dias que você teve a relação, vai aparecer uma verruguinha, né? Uma coisinha estranha, uma protuberância na pele, na região genital. Você vai lá, passa uma pomada, fala, putz, aconteceu alguma coisa, só que seu próprio organismo tende a combater. E aí, voltou ao normal. Depois de meses, pode começar a aparecer no teu corpo algumas verruguinhas, algumas coisinhas estranhas, algumas protuberâncias na tua pele. Aí, o que vai acontecer? Você vai lá, passa uma pomadinha, passa o pimpa, resolveu. Só que é uma bactéria e essa bactéria vai criando uma grande infecção no teu corpo. Você não tratou a bactéria. Aí, nessa circunstância, depois de anos, de 2 a 10 anos, você pode ter uma grande infecção causada pela sífilis. Ela pode atacar seus órgãos, ela pode atacar teu sistema nervoso e ela pode atacar teu cérebro e você vira óbito por conta disso ou criar uma certa demência também. Então, algumas pessoas que acabam ficando internadas em hospitais psiquiátricos, isso pode acontecer em decorrência da sífilis não tratada. Quanto tempo demora para acontecer isso? Anos. Então, gente, é importante ir ao médico, é importante fazer, inclusive, exame de sífilis, porque você vai descobrir se você tá ou não está contaminado. Se tiver, você toma um antibiótico e acabou, você consegue tratar a sífilis. Mas olha que engraçado, né?
A sífilis, eu falei lá do período do Renascimento, e ela só vai ser descoberta, né, o primeiro antibiótico, inclusive, e que é um antibiótico para sífilis, no século XX. Então, olha quanto tempo a gente teve sociedades, culturas, né, contaminadas por sífilis sem saber como tratar. E a pessoa tendo que conviver com isso e vindo a óbito depois de 10 anos, ou ficando demente depois de alguns anos por conta da sífilis. Uma doença sexual, uma infecção, né, sexualmente transmissível. Hepatite é um vírus. ABCDE, né, as hepatites por letras, elas são hepatites virais. É uma doença silenciosa, então se você for contaminado por hepatite, pelo vírus da hepatite, possivelmente você não vai sentir nada. Quando você começar a ter sintomas, você já vai estar em estágio avançado dessa doença, e ela pode virar um câncer de fígado, ou ela pode virar, por exemplo, uma cirrose hepática. E aí, a decorrer das consequências, isso também pode levar a pessoa a óbito. Como que você pode fazer um tratamento contra hepatite? Primeira coisa, vacina. A hepatite também tem vacina. Segunda coisa, exame de sangue. Durante o seu tratamento de check-up, você vai lá, faz seu exame de sangue e pronto, está resolvido as circunstâncias. E se de repente você não fez isso, você não fez exame de sangue, você começou a ter quais sintomas? Urina muito escura, fezes muito claras, corpo amarelado, fraqueza, isso pode ser sintomas de uma hepatite já em estado avançado. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E aí, aqui eu coloco algumas doenças, né? Zika, cancro mole, clamídia, adenovirose, tricomoníase. O que essas doenças, elas podem acontecer? E ali, no quadro anterior também, né? Elas podem provocar dor, elas podem causar infertilidade, algumas chegam a te provocar, pode te provocar, né? Dar um início a uma fase de câncer. Algumas você tem que ficar tratando constantemente e elas voltam. Então, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Qual é a grande questão? O uso de preservativo, para que a gente consiga ter controle sobre essas doenças, né? Preservativo não é só para evitar a gravidez. É muito importante para evitar a gravidez, só que não é só para isso. E é aí que tem que estar a nossa consciência, né? O uso de preservativo, ele tem que ser feito por homens, por mulheres, por quem quer que seja, né? Existem camisinhas masculinas, existem camisinhas femininas. E, aliás, a respeito da camisinha feminina, que é essa daqui na imagem, né? Com essa imagem de fundo preto, a camisinha feminina, ela protege, ela tem maior área de proteção, né? Porque ela cobre toda a região dos grandes lábios, então, numa relação sexual com a camisinha feminina, a chance é menor ainda de ter contaminação. O preservativo masculino já é menor, né? Mas a feminina, ela aumenta ainda mais a questão de transmissão, preserva, né, a transmissão. Outras questões, né? Como você pode guardar um preservativo. A camisinha feminina você pode colocar até 3 horas antes de você manter uma relação sexual, que pode ser um ponto muito positivo. E como você consegue se organizar para guardar o teu preservativo, né? Em primeiro lugar, você não deve consumir um preservativo vencido, você não consome um alimento vencido, a mesma coisa o uso de preservativos, porque ele pode sofrer algum tipo de danificação no látex, e aí depois você vai culpar a empresa de preservativos e, na verdade, você fez uso dela com o preservativo vencido. Outra razão, né, não colocar na carteira, porque você senta, levanta da carteira, senta em cima da carteira, levanta, e aí isso pode causar algum tipo de lesão também na camisinha. Não guardar camisinha em porta-luvas, e nem em estepes, e nem em porta-malas, porque o carro ele tem que estar num ambiente preservado de temperatura e de iluminação constante, porque se você deixar no porta-luva, você vai deixar o carro no sereno à noite, vai cair a temperatura, aí depois meio-dia o sol fica num solzão, e aí no sereno, isso também pode danificar, né? As diferenças de temperatura e as grandes diferenças de luminosidade também. Então, preservar no melhor ambiente possível. E aí uma outra questão que a gente pode colocar aqui tem relação com um único uso de preservativos, é super suficiente, né? Não precisa de mais do que isso daí para a gente se preservar. E aí, são essas doenças que a gente conhece, que a gente fala pra caramba, né? A gente tem agora, desde 2010 para cá, um aumento brutal
da população brasileira sendo contaminada por sífilis, que a gente tem que ficar super atenta, e a gente também tem um aumento na população brasileira sendo contaminada por HIV, que a gente tem que falar, não tem como ignorar essa doença. O que acontece, né? A gente passa, né, na década de 80 foi o boom, principalmente nos Estados Unidos, a respeito do uso de preservativos, a respeito de como você consegue lidar com o HIV, ainda era tudo uma surpresa. Na década de 90, a gente aqui no Brasil é bombardeado por uso de preservativos, olha HIV, olha AIDS, AIDS, AIDS. Então, isso ficou muito impregnado na nossa mente, né? Aí as pessoas mais novas, e também por a gente não ver mais tanta campanha, a gente acaba ficando displicente em relação a isso. E essa displicência faz com que ocorra um aumento tanto de sífilis, né, quanto também de HIV. A gente tem que ficar super preocupado com isso. Bom, o HIV, ele foi, no começo, associado a pessoas que faziam uso de drogas e compartilhavam seringas e objetos cortantes, e também a questão de homossexualidade. Hoje em dia a gente sabe que não tem nenhuma relação a questão de homossexualidade. Você pode viver numa relação heterossexual e você ser contaminada pelo vírus da imunodeficiência humana, né, que é o HIV. Só que qual é a questão? A ciência vai adiantando, né, vai ganhando espaço, e aí a gente vai entendendo como a gente lida melhor com o HIV. Então, hoje em dia, não existe mais grupo de risco de HIV, né? Então, o grupo de risco os grupos das pessoas que estão contaminadas pelo vírus, mas existe comportamento de risco. E qual é o comportamento de risco, né? Se você tem e você não se cuida durante as suas relações sexuais com outras pessoas, que possa levar para que você contamine outras pessoas. Aí, algumas outras circunstâncias, a gente não vai ter essa transmissão, né? Por isso que não existe grupo de risco, deixa a pessoa apartada da sociedade. Não, a pessoa ela pode viver normalmente na sociedade. A gente já viu que existem formas de transmissão, que são essas formas que a gente tem que ficar bem atenta, como, por exemplo, o uso de preservativos durante uma relação sexual. Mas eu posso dividir o mesmo ambiente com a pessoa. Eu posso dividir o mesmo banheiro com a pessoa. Eu posso estar numa sala com ar-condicionado, eu e a pessoa que é portadora do vírus. Não tem nenhum problema. Então, a única coisa que passa a ser um problema são comportamentos de risco. Qual a diferença do HIV para a AIDS, né? O vírus, a HIV é a contaminação pelo vírus e a AIDS é quando você já começa a desenvolver a doença. Aqui eu coloco os anos sem o uso de coquetéis, 2, 4, 6, 8, 10, né? E aí em azulzinho são as nossas células de defesa imunológica e em vermelhinho é o vírus. Então, se a gente não tomar nenhum tipo de coquetel e a gente estiver contaminado pelo vírus, a gente vai percebendo que o vírus ele vai consumindo as nossas células do sistema imunológico. E aí, depois de um tempo, a gente praticamente não tem mais célula de defesa. E aí, nessa circunstância, você pode ser contaminada por um resfriado, e aí, na verdade, você vai virar óbito pelo resfriado que seu corpo não conseguiu combater, né? Pela gripe que seu corpo não conseguiu combater, porque suas células imunológicas, elas foram destruídas pelo vírus, né? Então, essa é uma questão. Aí, uma outra questão que a gente coloca aqui são de formas que pegam e de formas que não pegam o vírus. Como, por exemplo, sexo vaginal, sexo sem camisinha, sexo anal, sexo oral também, da mesma forma, sem camisinha, você não pega o vírus dessa maneira. Você pega, né? Desculpa. Aí, uso compartilhado de seringas, transfusão de sangue contaminado, mas isso é muito difícil hoje em dia, porque o que acontece? Hoje, quando você vai fazer uma doação de sangue, imediatamente você já ganha um teste de HIV, né? Para saber se você está ou não está contaminado. As mães que são portadoras do vírus, durante a gravidez, elas têm que fazer todo o pré-natal, elas têm que tomar muito cuidado com o parto, possivelmente vai ser uma cesárea, para correr o risco menor dessa infecção. E também o leite materno contém o vírus, então você pode transmitir para a criança pela amamentação. E instrumentos que furam, né? Na época, alicate de unha, essas coisas não eram muito comuns de você ir num salão de beleza, por um exemplo, e utilizar o do salão, né? Quando começou esse boom de conscientização, falavam, leve seus próprios alicates, e dentre outros objetos que furam e que cortam, e que eles precisam ser esterilizados para não transmitir.
Bom, que forma que não pega? Masturbação, beijo no rosto, não tem na saliva, não tem no suor, não tem na lágrima, você não se contamina por isso. Sexo, desde que você use camisinha, você não vai se contaminar. Picada de inseto, né? Muito pouquinho a quantidade de sangue, não corre risco de nenhum tipo de contaminação. Talher, copo, abraçar a pessoa, não precisa de nada disso, né? Você não precisa apartar a pessoa do teu ambiente de convívio, né? Doação de sangue, se o sangue tiver doação de sangue normal, porque a gente já tem, então, conforme eu falei, grande avaliação do sangue, né? Para a gente não doar, para a gente não fazer a transfusão com o sangue contaminado, né? E por fim, gente, para a gente encerrar, o Brasil ele é uma referência no tratamento de AIDS no mundo. Então a gente tem os coquetéis, né? E é uma referência de tratamento e tratamento gratuito. Isso é muito importante e é muito bom de saber. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Por que é importante esses dias ou por que é importante esses meses, como a gente está passando agora o Setembro Amarelo? Porque quando a gente tem um Setembro Amarelo ou um 1º de dezembro, significa um momento do teu ano, do teu mês, que você vai pensar aquela doença e entender que aquilo é um problema social. Aquele problema existe na sociedade e ele tem que ser refletido. Por isso que existem esses dias, por isso que eles são importantes, né, para trazer conscientização para a gente. E aqui no Brasil, a gente tem o SUS e em algumas cidades a gente tem o CTA, que é Centro de Testagem e Aconselhamento. No CTA você consegue ir fazer o exame e se você estiver contaminado, você tem toda a parte de aconselhamento que o CTA e que o SUS eles conseguem te passar. Que tipo de aconselhamento? Não é só um aconselhamento médico de como você toma os coquetéis, mas pelo contrário, né? Um aconselhamento de como você consegue levar a sua vida da melhor maneira possível, tratamento psicológico, se você precisar, e o que for mais preciso. Gente, de tudo isso, o que a gente pode tirar? O Brasil, ele é um país que os homens não gostam de usar preservativos. É um dos países, né, desses que a gente coloca o uso de preservativos que as pessoas menos usam. Há uma questão, infelizmente ainda, sobre masculinidade, machismo, aperta, incomoda, que a gente precisa superar isso, né? A gente vive nessa onda de que é ruim você ter uma relação sexual com os preservativos, mas quando a gente consegue ter um panorama do que todas essas doenças podem trazer para a nossa vida, para a vida do nosso cônjuge, para a vida da pessoa que a gente estabelece algum tipo de relação sexual, é muito importante que a gente tenha consciência, né? É muito importante que a gente entenda o porquê que a gente tem que usar um preservativo e mais, é muito importante que a gente faça consultas de rotina com o urologista, com o ginecologista, para que a gente não fique livre, né, no sentido de achar que você não vai contaminar ninguém, de que você não tem nada, porque você é muito bom, e é isso daí. Não, gente, a gente tem que se cuidar, a gente tem que olhar para o nosso corpo, né? Eu até comento que na ciência, por exemplo, já não há mais a divisão mente-corpo, né? Que a gente imagina, né? Eu sou muito racional, não preciso cuidar da minha saúde. Esse debate já foi superado, né? A gente já imagina um ser humano, inclusive a gente já pensa um ser humano como um todo, né? Como mente, como corpo, como qualidade de vida, como relação social, né? Você não é separado disso, não tem como você se separar dessas coisas. Você é um ser uno. E dentro dessa situação de que você é um ser uno, é importante você ter conscientização de como é a tua relação sexual, é importante do que é normal, não é normal para você durante um ato sexual, de quais são os seus limites e de como você deve e pode se cuidar, né? Para que você mantenha a sua saúde da melhor maneira possível e pensar que quanto mais saúde você tem, mais qualidade de vida você tem. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela participação de todo mundo aqui. Beijo grande e se cuidem. Tchau, tchau.